Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35, que eu passo a ler agora. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está dominado por Belzebu, o chefe dos demônios. É Belzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. E ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar o que ele tem em sua casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e amiga, no nosso texto vemos pessoas ganhando espaço ao lado de Jesus e entrando em sua casa, em sua vida. Essas pessoas são provavelmente doentes, endemoniadas, abandonadas, cheias de dores e angústias, pessoas que querem ouvir os seus ensinamentos, que procuram a companhia de Jesus, que já tiveram a experiência da cura com Jesus, que já ouviram a sua palavra, que responderam ao seu chamado, pessoas que viram em Jesus a concretização de suas esperanças, que se identificaram com o projeto de vida e reino de Deus. Ao dar espaço a estas pessoas, Jesus está invertendo os valores criados pelo ser humano. O jeito como Jesus se comporta para com as pessoas que o procuram gerou um desconforto à sua família, que chega à conclusão de que ele realmente está louco, assim como as pessoas estão falando.
por se misturar com gente impura e manchar a reputação de uma família nos moldes tradicionais. Por isso, os familiares mandam dizer a Jesus que vieram buscá-lo. Jesus então olha em volta, olha para todas as pessoas que estão ali junto dele e dá uma resposta desconcertante à sua família, dizendo: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com essa resposta, meu amigo, Jesus não está colocando em dúvida os valores familiares e nem a família tradicional que nós conhecemos e da qual nós fazemos parte. Jesus não está abolindo os laços familiares, porque ele tem um enorme carinho pela sua mãe, pelos seus irmãos, como teve também pelo seu pai. Mas Jesus está mostrando que uma família deve estar pronta para ir com ele e não ficar do lado de fora, separada dele. E o critério para ser sua família é fazer a vontade de Deus, ampliando assim o círculo de seus familiares para todas as pessoas que vivem uma vida de respeito, de fraternidade, de afeto, carinho, fidelidade e perdão mútuo. Jesus quer ser irmão de todas as pessoas. Por isso, todas as pessoas, ou toda pessoa que fizer a vontade de Deus resumida nos 10 mandamentos, que se deixa moldar pelos ensinamentos de Deus, é família de Jesus. E nós sabemos que família é muito importante, porque é ali, na família, que nós aprendemos as primeiras palavras. É ali na família que nós aprendemos as primeiras orações, que nós aprendemos o jeito de ser, a educação. É na família que nós aprendemos quem é Jesus. É ali que a gente fica sabendo como é Jesus. E a família que se deixa tocar por Jesus, por aquilo que Jesus ensinou, que inicia o seu dia com uma oração e que vive a vontade de Deus no dia a dia, essa família, mesmo sendo a família, ou melhor, sendo a família tradicional, ela passa a ser a família de Jesus. Então, se agirmos assim, Jesus tomará a iniciativa de nos chamar de sua família. Mas Jesus também gerou desconforto aos mestres da lei, que o acusaram de estar dominado por Belzebu, o chefe dos demônios, provavelmente porque estavam perdendo o controle sobre as pessoas, porque estavam sendo impedidos de fecharem os olhos das pessoas para a verdadeira realidade do reino de Deus, porque estavam sendo impedidos de usarem a palavra de Deus para ensinar leis que levam as pessoas ao sofrimento. E por não quererem compreender a proposta do reino de Deus, que abraça todas as pessoas com misericórdia e amor, Jesus passa a ser uma ameaça para esses líderes religiosos que decidem tirá-lo de circulação, impedindo assim
que ele continue orientando as pessoas. Também esses líderes religiosos, Jesus dá uma resposta desconcertante, fazendo a seguinte comparação: será que Satanás expulsará a si próprio? Será que um país e uma família divididas subsistirão? Mostrando assim que os mestres da lei não têm argumentos consistentes, fundamentados nas escrituras que eles ensinam e defendem. Jesus mostra que não adianta crer e confessar Deus, mas defender, ou não adianta confessar e crer em Deus se a pessoa defende o legalismo e costumes que levam as pessoas a sofrerem. Também essas palavras, meu amigo e minha amiga, valem para os nossos dias. Porque hoje existem muitos líderes religiosos que falam em nome de Jesus, mas vivem da ganância. Se apoderam da palavra de Deus para seus próprios interesses. Usam e falam o nome de Jesus, mas andam abraçados com o racismo, corrupção, mentiras e exploração, não testemunhando o Cristo crucificado e ressurreto. Falam de amor, mas acusam pessoas que se colocam à disposição de ajudar quem precisa de ajuda. Estas lideranças não têm e nunca terão autoridade para falarem em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não lhes dá esta autoridade. Por quê? Porque eles não fazem a vontade de Deus, mas, lamentavelmente, pecam contra o Espírito Santo. Então, meu amigo e minha amiga, e assim, Jesus questiona cada um de nós que, apesar de sermos animados e estimulados nos cultos e celebrações a vivenciarmos a vontade de Deus, achamos que é suficiente ser membro de uma comunidade sem seguir os ensinamentos de Jesus, sem se interessar em ajudar o próximo, sem se preocupar com a criação de Deus. Nós precisamos ver e aceitar que em Jesus o próprio Deus se inclina a todas as pessoas com um gesto de amor, aceitação e compaixão. Precisamos colocar a vontade de Deus, eu digo mais uma vez, resumida nos 10 mandamentos, em prática. E aceitar as atitudes e falas de Jesus, porque elas nos ensinam a vontade de Deus. Por isso, sejamos então uma família tradicional, mas uma família tradicional que, por meio da vivência da palavra de Deus, que vive essa palavra de Deus e que por meio dessa vivência é chamada de família de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta pregação? Você pode deixar seu comentário, compartilhar com quem você quiser. E mais uma vez, eu tenho meu canal do YouTube. Se você quiser se inscrever, está lá, Pastor Willi Topfer. Eu desejo que você e sua família, tenha uma semana abençoada e que durante esta semana você possa refletir muito como a gente pode, o que podemos fazer em casa, no trabalho, seja onde for, para sermos chamados de irmãos de Jesus, de pai e mãe de Jesus. Então, nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então,
Até lá!